Deputado Zé Medeiros, Sua Excelência era próximo na fila, depois eu tenho o Sargento Gonçalves, eu vou dar para vocês dois minutos, é suficiente, deputado? 3 minutos? Tá, 3 minutos para o deputado Zé Medeiros e depois o deputado Sargento Gonçalves, se a Gabriela não se importar, acho que é melhor, né? Então tá, então vamos interromper um pouco a apresentação e vamos passar para os parlamentares. Deputado Zé Medeiros, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, eu vou direto ao ponto, sinto-se todos cumprimentados e parabenizar por essa audiência. Nós estamos num momento muito peculiar da história do Brasil pelo seguinte, a democracia tem sido usada muito como pano de fundo para, inclusive, a manutenção de 2.000 presos políticos. Pessoas processadas, jornalistas exilados, presos, pastores presos, padres presos. Recentemente, ontem eu vi o que aconteceu com o Monark, 300 mil de multa, quer dizer, falou, criticou. O Brasil está um país perigoso para quem tem opinião. Então, mas o que nos preocupa é que essa democracia, eu não sou um grande entendedor, mas para quem entende, eu já ouvi falando, que a democracia é sustentada por pilares muito tênues, e esses pilares são, o material dele é o respeito à lei. E o respeito à lei não é uma coisa assim que pode relativizar, é para todos. É para todos. Portanto, no momento o que eu estou vendo é que há um grande ataque em curso à democracia no Brasil e não foi feito e não está sendo feito por quem quebrou algumas vidraças dessa casa. A democracia não cai porque vidros foram quebrados. A democracia não cai porque algum prédio foi vandalizado, algumas cadeiras. Não, a democracia não cai por isso. E muito menos, como foi dito aqui, uma democracia cai por um golpe dados por tiozãos do WhatsApp, senhoras idosas e crianças e alguns cadeirantes. Não derruba a democracia e nem derruba um Estado, esse tipo de coisa. Então, o que está havendo é uma cortina de fumaça muito grande para manter uma população quieta. É assim, calha a boca e engole o choro. É mais ou menos assim o que nós estamos passando. Então, eu tenho outra preocupação, presidente Van Hatten, é que, nesse momento, nós estamos com uma sensação de que estamos jogando contra um time que ele tem o juiz e o juiz está jogando junto. Porque as decisões, elas não são balizadas na lei. Caramba, foi 3 minutos já. Então, o que ocorre? Nós estamos com prerrogativas. As prerrogativas do MP já foi para o brejo, as prerrogativas dos advogados para o brejo também, e do legislativo. Ontem acabaram de decidir coisas que é do legislativo. O simples fato do ministro desdenhar, não mandar nada, é um desrespeito ao legislativo. Então, é totalmente atípico o que nós estamos falando. E outra, presidente, eu gostaria de frisar isso aqui. Não é crime criticar o STF. Não é crime criticar ministro. Não é crime criticar o legislativo. Não é crime criticar o executivo. Não é crime um cidadão parar em frente a essa casa e falar, eu quero o fechamento da Câmara ou do Senado. Ou ir lá para frente do STF e dizer, eu quero o fechamento do STF. Isso não é crime numa democracia. Isso é uma opinião dele. Não necessariamente que os outros concordem. Por isso, a democracia é esse equilíbrio de contrapontos. Mas não, aqui está posta uma verdade em que o juiz é a vítima, o delegado, o Ministério Público, e é tudo. Então, finalizando, eu cito, por exemplo, o que está acontecendo com a deputada Carla Zambelli. A deputada Carla Zambelli é um alvo por ter muitos seguidores, pelo que ela fala ter repercussão, e aí o seguinte, não importa, ela não merece a lei, se é adversário, não merece a lei. Então, o que eu vejo aqui é que nós participamos e vimos um negócio, deputado Van Hatten, chamado cegueira voluntária. O governo, foi dito aqui, não vou repetir, ele diz, eu não vi nada, eu não sei de nada, eu sou vítima. Eu sou vítima e
que a gente nota é que todas as digitais tem cara de flagrante preparado, tem cheiro de flagrante preparado, é flagrante preparado, mas eles dizem que não, que é golpe. Então, o que é que acontece? Só nos resta o que foi dito aqui pelo deputado Valadares. O Senado e a Câmara espernear muito. E essa audiência tem esse condão de poder fazer o quê? Mudar a situação? Talvez não. Mas nós temos a possibilidade, encerro, de mudar a narrativa que está posta. Porque, e desmascarar juízes que estão simplesmente atuando como players políticos, mas querem só o bônus. Porque atuar na seara política, ela advém também o ônus, que é a crítica, o contraponto. O sujeito não, ele quer vir para a política, quer fazer as coisas, mas quer assim, se bancar como César. Ou a pessoa vive, ou morre. Ou está presa, ou está solta. Então, assim, na política não é assim. Então, eu sugiro aqui aos ministros que possam deixar os seus mandatos, se candidatarem e aí sim, poderem vir para essa seara e saber que aqui o couro come. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Zé Medeiros. Aliás, tenho também minha admiração pela sua batalha aqui nessa Câmara, aliás, desde o tempo do Senado, quando eu o conheci, ainda senador, e tem feito um excelente trabalho também na defesa das prerrogativas dos parlamentares. Eu fiquei sabendo que resolveram o problema, então parabéns à técnica aí, mas como já havia determinado o franqueamento da palavra, se a Gabriela não se importar, eu passo a palavra ainda para o deputado Sargento Gonçalves, só fazer um breve comentário. Vocês viram o cuidado que a Gabriela... conspiração contra a doutora Gabriela. Pois é. Um breve comentário sobre a fala da doutora Gabriela, vi quando ela teve cuidado de dizer, não podemos generalizar, dizendo que todo mundo lá entrou e não quebrou, né? Ela teve cuidado que o judiciário não está tendo ao fazer o exato oposto, dizendo que todo mundo que lá esteve atuou da mesma forma sem individualizar as condutas. Isso é um completo absurdo em matéria de direito constitucional e penal. Presidente, é interessante sua fala, é interessante a gente também ressalvar o seguinte, que mesmo esses que quebraram, que invadiram, a gente repudia, agora, que sejam tratados do mesmo jeito de que a turma do Boulos de 2017, quando quebraram e feriram 39 policiais aqui. Eu entendo a sua manifestação, eu respeitosamente discordo, eu entendo que eles deveriam ter sido tratados lá atrás, em 2017, com rigor da lei, eu tenho certeza que Vossa Excelência concorda. Agora, cada um, mesmo aqueles que quebraram e depredaram, tem de ser tratado de acordo com a proporcionalidade dos seus atos, e não de acordo com a conveniência da cabeça de um juiz que ao mesmo tempo tenha agido como vítima e também como algoz. Passo a palavra ao Sargento Gonçalves para sua breve manifestação e depois devolvo a palavra a Gabriela. Senhor presidente, agradeço a oportunidade, parabenizá-lo ao senhor e ao deputado Santos pela propositura de tão importante audiência pública. Já quero me desculpar, não irei poder permanecer, por isso a pressa de poder falar. Tenho um compromisso no Estado, mas estarei acompanhando online. Isaías 59:14 diz que a justiça é posta de lado e o direito é afastado. A verdade anda tropeçando no tribunal e a honestidade não consegue chegar até lá. Que dias difíceis nós temos vivido. Esse texto de Isaías, tão antigo, mas é tão atual, serve tanto para a nossa realidade, a realidade dos nossos tribunais superiores, sobretudo, né? Eu me sinto numa condição de impotência nessa casa legislativa, senhor presidente. E eu que combati durante 18 anos, senhora Gabriela, doutora Gabriela, em uma guarnição de polícia, que por tantas vezes me senti desprestigiado ou desrespeitado ao ver criminosos, traficantes, homicidas, saírem primeiro que eu de uma delegacia de polícia. De tantas vezes fui para ocorrências onde envolvia ali quadrilhas, 10, 15 bandidos que tinham feito semana de arrastão nas praias do litoral norte do Rio Grande do Norte, e quando chegava na delegacia, passava a noite quase só na delegacia, quando dava 5 da manhã só tinha um menor lá, apreendido, não era preso. Então isso é meio que um tapa na cara.
nós vemos cidadãos de bem, homens e mulheres, e aí eu falo com muita propriedade, porque no estado do Rio Grande do Norte eu acompanho essa realidade dos movimentos sociais de direito, ir às ruas se manifestar, e como muito bem falou a senhora Gabriela, a gente nos movimentos de rua da direita, a gente não vê uma garrafa de água jogada no chão. E quando eu vejo essas acusações, é como que fosse comigo, e eu digo, eu não consigo imaginar, e não tem como ser, aqueles homens e mulheres de bem, que não eram capazes de sujar, de jogar um lixo numa rua, numa via pública, cometerem atos tão graves. Então eu não consigo hoje dormir tranquilamente. Hoje eu não tenho uma alegria plena. Eu acordo e acordo angustiado. E qual é a angústia quando eu vou buscar no meu íntimo, no meu interior, na minha intimidade com Deus? É saber que existem homens e mulheres de bem, pagando pelo crime que não cometeram, passando por tão grande dificuldade. Nós tivemos a oportunidade de visitar um casal tornozelado, usando tornozeleiras. Seu Maxwell e Dona Francisca. Na verdade, eu visitei Dona Francisca. Maxwell ainda não tinha sido colocado em liberdade lá na cidade de Parnamirim. Passou 60 dias preso aqui. E de repente eu chegar ali e ver homens de bem que dedicam suas vidas, queriam apenas o bem da nação brasileira, de repente ver aquelas pessoas sendo monitoradas através de uma tornozeleira eletrônica, que hoje, inclusive, no estado do Rio Grande do Norte, senhor presidente, tem mais de 200 criminosos, perigosos, soltos, porque a justiça entende que devem estar soltos, como o Estado não está bancando as tornozeleiras, eles estão soltos para cometer outros crimes. Então a minha solidariedade a esses homens e mulheres, quer dizer que o que for possível nós fazermos, dizer que o sargento Gonçalves, o mesmo juramento que eu fiz há 18 anos atrás, ele permanece de pé. Se preciso for entregar a própria vida para proteger a vida de um cidadão de bem. Infelizmente a responsabilidade não está sobre as nossas mãos, a competência de decidir sobre isso. Mas eu tenho rogado a Deus que Deus haja no coração desses ministros do STF, que haja no coração do presidente do Senado Federal, o senhor Rodrigo Pacheco. Eu tenho certeza que Deus honra pessoas de atitudes honrosas, que o senador Pacheco ele tem a hombridade, a coragem de peitar, de dizer, de usar a lei e de dizer não podemos aceitar essas arbitrariedades do nosso país, mesmo sendo ministros. A Suprema Corte da Justiça não são supremos sobre todos, supremos é o Senhor Deus. Então que Deus possa trazer luz, que essa audiência pública ela sirva para abrir as mentes, os corações e para que nós possamos viver dias de paz na nossa nação. Que Deus possa abençoá-los. Contem com o nosso mandato no que for possível. Nós estamos à disposição para poder contribuir e estamos entrincheirados um desses outros deputados que tem nos honrado muito combater ao lado, como é o caso do deputado Marcel Van Hatten e tantos outros aqui. Que Deus nos abençoe e agradeço a oportunidade, senhor presidente. Muito obrigado pelas belas palavras. Parabéns, sargento Gonçalves. Desejamos também êxito nas suas atividades do seu estado. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.